que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Então cante, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Nós também estamos projetando aqui o texto na tela, se você quiser acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pai, abençoa-nos através da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. Entregamos tudo nas Tuas mãos, que o Senhor nos conduza segundo a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nessa manhã nós vamos falar sobre a unidade da igreja. A unidade é um chamado de Deus. Meus irmãos, a unidade da igreja, ela não é uma opção, é um chamado divino. A igreja do Senhor, ela é chamada para viver em unidade. Você pode dizer amém? Essa unidade, ela nasce do Espírito e precisa ser preservada pelos crentes. Preste atenção, a unidade da igreja, ela não nasce da nossa vontade, ela nasce da vontade de quem? De Deus. Ela começa no Pai, mas ela precisa ser preservada por nós.
Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre unidade, amém? Mas aonde ele está, ou melhor dizendo, aonde ele estava quando ele escreveu essa carta? Estava lá em Éfeso, no meio da igreja, cultuando a Deus com os irmãos. Aonde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Coloque no versículo 1, por favor. Paulo começa essa parte da carta dizendo o quê? Por isso eu, o prisioneiro, isto aqui não é figurado. Paulo não estava querendo dizer que ele estava preso no Senhor. Ele estava preso de verdade porque estava pregando e fazendo a vontade de Deus. Esta carta, ela foi escrita da prisão. E da prisão, Paulo está falando em unidade. Falando da unidade da igreja. Isso quer dizer que a unidade da igreja, ela é espiritual e não circunstancial. A unidade da igreja, ela não depende das circunstâncias. A igreja estava reunida em Éfeso e Paulo estava preso. E ainda assim, Paulo estava falando em unidade. Porque a unidade, ela vem do Pai. E ela precisa ser preservada pela igreja. Ela nasce da vontade de Deus, mas ela é preservada pelos homens. Você pode dizer amém? Ainda no versículo 1, Paulo diz: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de que forma? Está escrito aqui na tela. Peço que vocês vivam de que forma? De maneira digna da vocação. O que significa vocação, gente? Por favor, um de cada vez, senão eu não entendo. O que é vocação? É um dom? Um chamado? O que é vocação? Quando a pessoa fala assim, essa pessoa tem vocação para ser médico. O que isso quer dizer? Ela tem um dom, ela tem um talento, mas acima de tudo ela tem um chamado. Então veja o que Paulo está dizendo: vivam de maneira digna da vocação. Vocação é um chamado. Chamado para quê? Paulo está dizendo: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês, e quando ele fala vocês, ele está falando de quem? Da igreja. Então Paulo está pedindo que a igreja viva de maneira digna da vocação, do chamado que foi feito. Agora eu pergunto, qual o chamado que foi feito para a igreja? Nós fomos chamados para vivermos aonde? No reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que nós fomos tirados do reino das trevas e fomos transportados para onde? Para o reino de Deus. Então, a vocação é um chamado para uma vida de serviço no reino. Então, quando a gente fala em unidade da igreja, a primeira coisa que precisa vir na nossa mente é, para viver esta unidade, para preservar esta unidade, eu preciso entender o chamado. Eu fui chamado para quê? Você foi chamado para quê? Para viver aonde? No reino de Deus. E para viver no reino de Deus, nós precisamos entender como este reino funciona. Para você entender um pouquinho a respeito de chamado, vamos a Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2.
Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. O Senhor disse o que a quem? O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma... Então veja que vocação é um chamado. Volte no versículo 1, por favor. Deus disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, vocação é um chamado, é Deus chamando alguém para um propósito. E qual era o propósito do chamado de Abraão? Versículo 2: fazer dele uma grande nação. Então, quando Deus chama, Ele chama para viver no reino, para cumprir um propósito. Deus chamou você para viver neste reino, para cumprir um propósito. Eu vou repetir: Deus chamou você para viver neste reino e para cumprir um propósito. Mas o chamado é um convite. Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus disse àqueles homens que o estavam ouvindo: venham comigo e eu os farei o quê? Pescadores de... Isso também é um chamado, vocação. Jesus estava chamando aqui pescadores para segui-lo, e Jesus disse: eu vou dar a vocês um propósito. Jesus fez um chamado e colocou diante deles um propósito. Versículo 20. Então, o que eles fizeram? Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam fazendo o quê? Trabalhando com seu pai, estavam no barco, consertando as redes, e Jesus fez um outro chamado. Versículo 22. Então, eles no mesmo instante deixaram o barco e o seu pai e fizeram o quê? Então já vimos que vocação é um chamado, e é um chamado para termos um propósito, mas o chamado, ele não é imposto. O chamado, lembra da palavra que eu usei? É um convite. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha a opção de continuar na terra do seu pai? Tinha ou não tinha? Tinha. Quando Jesus chamou esses pescadores, eles tinham a opção de continuarem vivendo como pescadores? Sim ou não? Sim. Mas eles responderam o chamado. Eles deixaram tudo, né? Coloque no versículo 20, por favor. Veja. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, e o seguiram. E no versículo 22, os outros que foram chamados, a mesma coisa, no mesmo instante. No versículo 20, imediatamente. No versículo 22, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram a quem? A Jesus. Meus irmãos, Deus tem nos chamado
Eu creio nisso. Você crê nisso? Mas quantos estão aceitando o convite? Deus tem propósito para nós, sim ou não? Eu creio que sim. Você também crê? Sim ou não? Eu creio. Mas se você não aceitar o convite, você vai descobrir o propósito? Não. Não vai. Então, a vocação, o chamado, coloque lá de novo, por favor, em Efésios, capítulo 4, versículo 1, que é o texto base que nós estamos olhando. Só fui até esses outros textos para você entender a dinâmica de chamado e convite, e aceitar o convite ou não. Veja, Paulo está dizendo: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A vocação direciona a vida da pessoa para o serviço no reino, para um propósito. Eu, quando estava começando na fé, eu fui discipulado por um pastor que ele me dizia: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca diga não para Deus. Não perca o chamado. Porque se você recusar o chamado de Deus, a obra de Deus não para, Ele vai chamar outro, e você vai perder o privilégio de ser usado pelo Senhor. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. Porque Deus, Ele pode usar qualquer pessoa. Se você disser que não, sabe o que vai acontecer? Ele vai chamar outro. Mas você vai perder o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém? Então, a vocação, ela direciona a nossa vida para o serviço no reino. É através da resposta a esse chamado que eu vou encontrar o meu verdadeiro propósito. Nós temos exemplos na palavra de Deus, como Maria Madalena, que estava com a sua vida toda desorganizada. E Jesus então faz um convite, e ela passa a segui-lo, e então ela começa a caminhar com o Senhor, sendo contada entre os discípulos de Cristo Jesus. A sua vida ganhou um propósito. Isaías, quando o Senhor disse: a quem eu vou enviar? Isaías disse o que? Envia-me a mim, eu quero ir. Propósito. Mas pastor, o que o chamado tem a ver com propósito? O que o chamado tem a ver com unidade? Porque só os chamados que encontram o propósito vão querer viver em unidade. Quando a gente encontra o propósito, a gente vai lutar pela unidade. A gente vai lutar com todas as forças para preservar a unidade. Agora preste atenção, a unidade começa com uma vida alinhada ao Evangelho. Aqueles que são chamados e respondem ao chamado e encontram o seu propósito, vão começar a ser moldados. Porque quando a gente é chamado, a nossa vida está toda bagunçada. Mas quando você diz assim: eu quero te servir, Senhor, eu quero fazer parte deste corpo, o Senhor começa a moldar o barro. Só que moldar o barro dói, porque significa tirar de nós aquilo que já está arraigado dentro de nós, mas que não agrada mais a Deus. Ou melhor, nunca agradou, mas agora a nossa vida precisa estar alinhada com a vontade do Pai. Porque para vivermos em unidade, não basta só ter o discurso,
Não adianta falar igual crente, não adianta dizer palavras que as pessoas gostam de ouvir. A nossa vida tem que estar alinhada ao Evangelho. Unidade começa com pessoas que falam e agem de acordo com o que falam. As minhas ações, elas vão falar tão alto quanto as minhas palavras. Você pode dizer amém? Então veja que Paulo, prisioneiro no Senhor, e com isso ele está nos mostrando que a unidade não depende de circunstâncias. Paulo estava preso, longe da igreja, e ainda assim ele continuava vivendo com o coração unido à igreja em Éfeso. Mas Paulo está dizendo que existe uma vocação, existe um chamado, e este chamado nos leva a um propósito. Versículo 2. Entendendo o chamado, aceitando o convite e entendendo o propósito para o qual eu fui chamado, agora eu vou começar a perceber, segundo o apóstolo Paulo, as virtudes que vão nos ajudar a preservar essa unidade. Lembra que eu falei que quando você foi chamado e você aceitou o convite, o Senhor começou a moldar você? Lembra disso? Quando Ele começa a moldar para que essas virtudes floresçam. Quais são as virtudes que o Espírito Santo quer em nós? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, hein? Pastor, isso é muito difícil. Para quem vive sem Cristo e para quem vive fora do corpo, é difícil mesmo. E eu vou te dizer mais, às vezes até dentro do corpo, nós somos chamados a exercitar essas virtudes. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos, a igreja não é composta de gente perfeita. Sabe onde estão as pessoas perfeitas? Quer ir para lá? Pois é, ninguém quer. Todo mundo quer ser perfeito, mas ninguém quer ir para o lugar onde as pessoas são perfeitas. Então veja, a igreja ela é formada por gente imperfeita, e às vezes nós vamos nos deparar com as imperfeições uns dos outros. E é nesse momento que precisa florescer o quê? A humildade, a mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor. A unidade da igreja depende dessas virtudes. Você sabe qual é a ferramenta para combater o orgulho? Qual é a ferramenta para combater o orgulho? Vou dar uma dica para você, está aqui no texto. Qual é a ferramenta para combater o orgulho? A humildade. Então, se nós exercitarmos a humildade, começando dentro do corpo de Cristo, o orgulho vai ter espaço entre nós? É claro que não. Então, como é que a gente preserva a unidade? Primeiro, entendendo o chamado, dizendo sim para esse chamado e alcançando o propósito. Segundo, deixando com que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e traga as virtudes necessárias para que eu seja um preservador dessa unidade. Isso começa com humildade. Irmãos, nós vivemos num mundo que não é mais humilde. As pessoas estão cada vez mais orgulhosas. As pessoas estão cada vez mais soberbas.
E humildade não é se fazer de coitado, porque eu vejo dizendo assim, ai, coitadinho de mim, eu sou tão humilde. Humildade não tem nada a ver com coitado. Humildade tem a ver com saber que Deus governa as nossas vidas. Humildade significa submissão. A igreja é humilde porque ela se submete ao senhorio de Cristo. Então, se eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu sei que Ele reina. E se Ele reina, eu vivo de acordo com a vontade dEle. Então, a minha palavra não é a última palavra, ou eu não sou a pessoa mais importante da igreja, sabe por quê? Porque Cristo é a pessoa mais importante da igreja. Então a humildade, ela vai combater o orgulho. Sabe qual é a ferramenta para controlar as nossas reações? A dica é a mesma. Qual é a ferramenta que Deus tem para nós controlarmos as nossas reações? Mansidão. Mansidão não é ser uma pessoa, desculpa o termo que eu vou usar, lerda. Pastor, meu marido parece um pamonha. Minha esposa é uma pamonha. Não estou falando disso. Mansidão significa controlar as suas reações. É reagir como Cristo reagiria. Porque também nós estamos vivendo hoje no mundo onde as pessoas estão passando dos limites nas suas reações. Hoje em dia, uma fechada no trânsito pode terminar em morte. Porque não há mais mansidão no coração das pessoas. E quando isso falta na igreja, a unidade ela está em perigo. Porque para que a unidade da igreja seja preservada, eu preciso controlar as minhas reações. E como é que eu consigo fazer isso? Somente através da mansidão. É olhar para alguém e antes de você reagir com toda a fúria, é você se lembrar que você é uma ovelha. E as ovelhas, elas são mansas. Aí você vai falar assim, pastor, eu estou mais para cabrito do que ovelha. Então vamos orar para você se converter. Porque igreja não é lugar nem de cabrito, nem de bode. Igreja é lugar para quê? Para ovelha. Eu lembro que hoje eu escuto pouco isso, mas eu lembro que quando eu me converti eu escutava muito dizer, eu sou crente, mas não sou bobo, não mexe comigo não. Meus irmãos, quem luta por nós é o Senhor Todo-Poderoso. Ele luta por nós, Ele batalha pelas nossas causas. Se nós confiarmos nele, Ele vai lutar todas as nossas lutas. É por isso que você pode sim ser manso, controlando as suas reações. Posso ouvir um amém? Depois de falar sobre humildade e mansidão, Paulo fala sobre longanimidade. Pastor, o que é isso? O que é longanimidade? Pastor, não sei nem se eu consigo falar essa palavra. Longanimidade, para você não esquecer nunca mais, é ter um longo ânimo. É ter um ânimo bem longo. Um outro nome para isso, sabe o que é? Paciência. Pastor, eu tenho uma raiva quando eu peço para fazer alguma coisa, a pessoa não faz. Isso é falta de paciência. Mas pastor, a pessoa não faz no mesmo tempo que eu. Claro que não, ela não é você. Se fosse você, faria, mas não é.
Então, para que a unidade seja preservada, a gente vai ter que ter o quê? Paciência. Você vai falar assim com o irmão: irmão, vamos pegar esse púlpito aqui e vamos levar para ali. Na sua cabeça você já agarrou, já levantou e já foi. E o irmão ainda está olhando e prestando atenção e pensando no melhor trajeto. E aí você já começa a fazer o quê? Deixa, irmão, deixa. Deixa que eu faço sozinho. Aonde está a unidade disso? Ah, pastor, mas o irmão podia ser um pouquinho mais rápido. E você podia ser um pouquinho mais devagar. Sim ou não? Se a gente quer ter unidade, a gente precisa aprender a conviver com as nossas diferenças. Porque a paciência, ela suporta falhas. Se tem uma coisa certa nessa vida, é que você vai falhar, eu vou falhar, nós vamos falhar. Você já pensou se Deus nos tratasse como a gente trata os outros? No primeiro vacilo nosso, já pensou o que Deus faria com a gente? Então veja, virtudes: humildade, mansidão, paciência e suportar uns aos outros em quê? Amor. Sabe a única coisa que sustenta um relacionamento? É barulho de chuva. Sabe a única coisa que sustenta um relacionamento? É o quê? Amor. Pode passar por aqui, ó. Tá chovendo bastante, ó. Irmã, pode passar por aqui se precisar. Hã? Ó, em casa? Tá chovendo bastante, hein? Dá uma ajuda aqui, Ricardo, por favor. Isso. O amor sustenta os relacionamentos. Quando não há amor, o que acontece com o relacionamento? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Quando não há amor, o que acontece com o relacionamento? Ele acaba. Ele acaba. Então, veja que para preservar a unidade, nós vamos precisar de quê? Humildade, mansidão, paciência e amor. É possível vivermos a unidade dentro da igreja, sim ou não? Sim, mas se nós deixarmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas e traga sobre nós essas virtudes. Versículo 4. Veja o que Paulo agora escreve, depois de falar sobre o chamado, depois de falar sobre as virtudes, Paulo vai começar a falar sobre a base da unidade. Qual é a base da unidade da igreja? Só tem um corpo, só tem um Espírito, só tem uma esperança para a qual nós fomos chamados. Versículo 5, só tem um Senhor, só tem uma fé, só tem um batismo. Versículo 6, só tem um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em... Então veja, meus irmãos, a unidade da igreja, ela não nasce da concordância humana. Aliás, na maior parte do tempo nós discordamos. Se eu perguntar aqui qual é a sua cor favorita, cada um vai dizer uma diferente, sim ou não? Uns gostam do azul, outros gostam do amarelo, outros de marrom, outros de preto, por aí vai. Mas quando se fala de unidade, nós precisamos entender que do céu Deus enxerga uma coisa só. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê o quê? Pode botar no versículo 4, por favor.
Quando Deus olha para a igreja, Ele enxerga o quê? Um só corpo. Não importa se você faz mais ou se você faz menos, não importa se você tem mais ou se você tem menos, não importa. Deus olha para nós e vê um só corpo. E como só tem um só corpo, todo mundo é importante da mesma maneira. Não há filho mais amado ou menos amado, não há filho predileto ou filho menos predileto, não. Aliás, quando Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, quando o pai dá uma festa pelo filho que voltou, ele também vai atrás do filho que não queria entrar, porque estava chateado com o pai, porque achou que o pai preferia o filho mais novo, e na cabeça dele, o filho mais novo era um irresponsável. E era mesmo. Só que o pai estava alegre, porque este filho responsável estava de volta. Mas o pai disse: meu filho, eu amo você tanto quanto ele. Porque Deus, quando olha, Ele enxerga um só corpo. E quem trabalha em nós é um só Espírito, é o Espírito Santo de Deus que nos traz vida. E não é vida qualquer, é vida em abundância. O apóstolo Paulo fala que nós temos um só Senhor. Um só Senhor, versículo 5. Meus irmãos, se nós ouvirmos várias vozes, nós vamos nos perder pelo caminho. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus através da sua palavra. Um só Senhor. Uma só fé, que fala sobre doutrina, no que nós acreditamos. A igreja não é uma colcha de retalhos doutrinária, a igreja tem uma doutrina bem estabelecida, para que todos possam ter acesso às mesmas coisas. O apóstolo Paulo fala sobre um só batismo, uma identidade. O batismo nos identifica como filhos de Deus. Você pode dizer amém? E um só Deus. Versículo 6. Quando eu não era crente, eu andei por algumas religiões e conheci várias divindades que eram chamadas de deuses. Mas quando eu conheci Jesus, eu vi que Ele é o único e verdadeiro Deus, não há outro. Aliás, quando o Senhor tira o povo do Egito, a primeira coisa que Ele fala nos mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei você da servidão, por isso não terão outros deuses diante de mim. Um só Senhor, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso, meus irmãos, a unidade da igreja, ela é criada por Deus, mas ela precisa ser vivida intencionalmente pela igreja. Intencionalmente. Se é um só corpo, se é um só Espírito, se é uma só fé, um só batismo e um só Deus, a igreja tem que ser uma. Se quisermos ser uma igreja unida, precisamos ter a intenção de sermos unidos. Não pode ser uma coisa de discurso. Tem que ser algo intencional. É preciso querer. Porque se você não quiser, você não vai somar com essa unidade. A igreja é um local para todos, onde todos recebem
o mesmo amor e as mesmas oportunidades dadas por Deus. Mas isso tem que ser intencional. Cada um de nós precisa entender o seu chamado, o seu propósito dentro deste corpo. Senão nós vamos ficar deslocados. Senão nós vamos ficar perdidos. Senão nós vamos nos achar mais do que nós somos, ou pior, vamos nos achar menos do que nós somos. E todos são importantes no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, unidade da igreja. Porque se nós não tivermos a intenção, nós não chegaremos lá. Porque, como eu disse, somos pessoas diferentes, tivemos criações diferentes, trazemos bagagens diferentes, mas o apóstolo Paulo disse que nós somos um só corpo, um só corpo. Então não importa como você chegou aqui, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, com o seu chamado e com o seu propósito. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, eu quero orar por você. Senhor, estamos começando hoje uma jornada sobre unidade. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza para que nós possamos, ó Pai, viver esta unidade de forma intencional, não apenas da boca para fora, meu Pai, não apenas através de discursos. Nós não queremos chegar aqui e simplesmente falar que somos unidos, não. Eu quero te pedir nesta manhã, ó Pai, que possamos viver esta unidade de fato e de verdade, Senhor. Pois, Pai, nós somos Teu povo, a Tua igreja, e nós queremos, ó Pai, caminhar unidos, segundo a Tua palavra. As circunstâncias, Pai, elas são diferentes. O apóstolo Paulo estava preso, longe da igreja, mas ainda assim ele estava unido com o Teu povo, porque não importa a distância, nós somos o Teu povo, Senhor. Pai querido, abençoa-nos nessa manhã, que esta palavra comece a falar aos corações, nós possamos nos lembrar da vocação, do chamado, do propósito, de estarmos unidos, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, Deus Pai que está em todos e age por meio de todos. Que o Teu Espírito Santo comece a preparar o terreno para que essa semente que foi plantada hoje, ela possa frutificar. Oh Senhor, Senhor, fala aos nossos corações, fala aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos servir a ceia.
Esse é um momento para a igreja. Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Senhor.
recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A Santa Ceia foi estabelecida pelo Senhor como um memorial, como um sacramento. Ele disse: façam isto em memória de mim. Ele não deixou uma foto, uma imagem, ele não deixou um vídeo, ele deixou um símbolo. O pão representando o seu corpo, o cálice representando o seu sangue. E isto nos faz lembrar do seu sacrifício por nós. Chamado. Fomos chamados para um propósito, para vivermos em unidade como corpo, e tudo isso só foi possível porque Ele se ofereceu como Cordeiro de Deus. Ele tornou isso possível. Mas o apóstolo Paulo diz que antes de participarmos, precisamos nos examinar. Feche seus olhos e faça isso agora. Se algo tem afastado você da presença de Deus, é hora de pedir perdão. Vamos ficar de pé. Pai, este pão representa o teu corpo, que foi entregue na cruz por nós. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Ao comermos desse pão, nós nos lembramos que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, Senhor. E por esse motivo, estamos aqui nessa manhã, para nos lembrarmos
de quem Tu és, para nos lembrarmos do Senhor da igreja, meu Pai. Senhor, abençoa este pão. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, o cálice representa o sangue derramado na cruz. O sangue purifica. Desde o Antigo Testamento, o Senhor exigia sacrifícios com derramamento de sangue para o perdão dos pecados, até que Ele enviou o Cordeiro de Deus. Um sacrifício definitivo para o perdão de todos os nossos pecados. Por isso o apóstolo disse, Ele deu vida enquanto ainda estávamos mortos. Senhor, obrigado por tudo que este cálice representa, pois ele representa o perdão e a esperança de uma vida eterna contigo, meu Pai. Abençoa este cálice, nós te pedimos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, pois tu és santo. Obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Abençoa o teu povo nessa manhã, abençoa a tua igreja, meu Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Vou pedir a você para sentar só um pouquinho, para nos ajudar a recolher os cálices. Lembrando que o bazar está funcionando depois do culto, a cantina. Logo mais, uma nova série de mensagens sobre o firme fundamento, a palavra de Deus, às 18 horas. Reuniões semanais voltando à sua normalidade essa semana, terça-feira, 9 da manhã, quinta-feira, 19h30. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Se você já teve o seu cálice recolhido, vamos ficar de pé. Pai querido, obrigado, Senhor, por começarmos o ano na Tua casa, participando da ceia, nos lembrando daquilo que nos traz esperança. Leva-nos em paz agora de volta aos nossos lares, ó Pai, guardados e protegidos por Ti. Que o Senhor nos dê uma tarde abençoada, um dia abençoado na Tua presença, meu Pai. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, pois sem Ti nós não somos nada. Pai querido, Pai amado, bendito seja o Teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo de Deus diga amém. Deus te abençoe, vá em paz. Os diáconos estão aqui com óleo para orar e ungir os enfermos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.